Muito bem. Abra, por favor, a palavra de Deus em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Esse seminário profético tem como objetivo falar sobre os caminhos da noiva. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com você. Tenho meditado muito sobre essas coisas. Aliás, eu acho que eu estou aqui nessa noite até mesmo por causa de uma oração minha. Porque no domingo eu não pude orar, não pude estar aqui para pregar, e eu falei para Deus: Senhor, vou ficar mais uma semana sem pregar na igreja. Aí Ele escutou, e depois eu reclamei, mas tudo bem, Ele escutou. Eu falei para o Senhor: eu vou ficar mais uma semana sem pregar, eu amo pregar, eu amo trazer. Mas eu tenho meditado sobre uma palavra que o Senhor tem nos ministrado, né? E a pastora Isis ontem falou algumas coisas importantes. A noiva de Cristo, irmãos, nós somos a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, a igreja, ela é a única que tem a revelação de Deus. Nós temos a revelação de Deus para esse tempo. Ontem a pastora Isis falou sobre isso, que houve o tempo de uma revelação no Velho Testamento, onde Jesus ali estava presente e os fariseus não receberam a revelação. Fale comigo assim: os fariseus não receberam. Eu não sei se você sabe, mas o mundo não consegue receber a revelação de Deus. O mundo não consegue receber a revelação de Deus. Isso é desde os tempos de Noé, quando homens não quis saber de Deus e veio o dilúvio, e depois com Abraão e assim por diante. Mas a noiva, nós, a noiva de Cristo, nós temos a revelação de Deus. O Senhor deixou uma revelação para nós, para esse tempo. E nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque quando Deus fala, preste atenção, quando Deus fala, Ele quer que as pessoas escutem. Quando você fala, você é um homem mortal, uma pessoa simples. Quando você está falando e alguém não te dá ouvido, e você fala assim: ei, presta atenção em mim. Eu estou falando. E se a pessoa não presta atenção em você, você fala assim: parece que eu estou falando com uma porta. Já ouviu isso? Então, quando Deus fala, meu irmão, você precisa entender que Ele quer que ele seja ouvido. E a noiva tem uma revelação, a noiva tem a revelação para esses tempos. Vocês viram lá, coloca aí por favor Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, ontem a pastora falou sobre isso, acho que é versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Deus deixou uma revelação para a gente. Ele disse que nos últimos dias, o que vai acontecer com a ciência? Daniel capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Fale comigo: até o tempo do fim. Aí ele fala assim, Deus está falando: muitos o esquadrinharão. E o saber, a sabedoria, vai o quê? Vai acontecer com a sabedoria? Vai se multiplicar. Já ouviu falar em inteligência artificial? Mas você não tinha ouvido falar sobre isso até o ano passado. E eu vou te falar uma coisa, e vai continuar chegando novidade. Porque Deus está falando para a igreja, no tempo do fim, igreja, presta atenção, no tempo do fim, noiva, presta atenção, no tempo do fim, o saber vai explodir sobre a terra. Ele trouxe essa revelação para nós. Nós temos a revelação de muitas coisas que estão acontecendo. Nós sabemos o que está acontecendo. Ah, mas eu não sei. Talvez você não saiba porque você não está estudando a palavra como você precisaria. Mas Deus nos deu a revelação. Ele nos disse em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Nos últimos tempos os homens serão o quê? Arrogantes, egoístas, desafeiçoados, ingratos, irreverentes, dominadores. Ele falou para Daniel: no fim, fale novamente comigo, o fim. No fim, o saber vai se multiplicar.
no finais dos tempos os homens serão assim. Nós temos a revelação. Deus nos deu a revelação. Eu posso te afirmar, como um homem que tem andado com Jesus nesses últimos 20 anos, e nunca me desviei da presença dEle, o Senhor nos ensina tudo o que nós precisamos por meio da sua revelação. Tudo que você precisa está aqui nessa revelação. Talvez você não saiba qual decisão tomar amanhã sobre determinadas coisas na sua vida, mas o que você precisa está nessa revelação. Nós temos a revelação. E essa revelação nos diz que a noiva precisa se preparar porque nós estamos chegando no tempo dos fins. A revelação nos diz que o saber vai se multiplicar. Não é só o saber do mundo, não. Nós também estamos conhecendo cada vez mais a palavra. A palavra nunca será alterada, mas o entendimento dessa palavra vem se expandindo. Nós começamos a entender mais a palavra. A revelação está se ampliando no nosso coração, porque Ele disse que nós também conheceríamos mais. Você quer entender uma coisa? Há 20 anos atrás, quando alguém lia ali em Mateus, quando Jesus voltar, todo olho verá, você olhava e falava assim, mas como que pode? A terra é redonda, como é que todo olho vai ver? Como é que isso vai se cumprir? Mas depois de 11 de setembro, quando as duas torres gêmeas estavam desintegrando ali, todo mundo com o celular filmando, o mundo inteiro viu, não viu? E agora nós lemos esse versículo e a gente entende que é possível ver uma coisa que acontece do outro lado do mundo, na hora. Mas você não entendia isso antes. Então a nossa revelação também está se ampliando, nós estamos entendendo melhor as coisas. Eu estava falando para a pastora Isis, eu falava assim, não entrava na minha cabeça como é que o anticristo vai governar num mundo onde os Estados Unidos da América têm uma Constituição, e quer saber de um país mais livre do que os Estados Unidos, você não vai conhecer. O Brasil tem uma Constituição, a China tem uma Constituição, o Xing Ling tem lá. A Coreia do Norte tem uma Constituição. Mas quando chegou a pandemia, ninguém mais pensou em Constituição. Um homem tomava uma decisão e muitas vezes não era nem o presidente do país e todo mundo obedecia. E agora a gente começa a ver que vai ser possível um líder mundial se levantar e governar o mundo inteiro, porque é possível. Mas quando você lia isso antes, você olhava assim, como isso vai acontecer? Como que as nações vão se sujeitar a um governo de um homem? E hoje nós vemos que isso vai ser possível. Então nós temos a revelação, mas não é só isso, nós temos também o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo está nessa dispensação, nesse tempo da igreja, coisa que não tinha no Velho Testamento. No Velho Testamento o Espírito Santo não habitava nas pessoas, hoje ele habita em nós, está em você, para fazer com que essa revelação não seja somente por meio de um sacerdote vestido com uma túnica e com uma mitra na cabeça, como era o sacerdote, mas você é sacerdócio real, você é nação santa, você tem a revelação que Deus tem, porque o Espírito Santo está em você. Então olha que coisa linda, a noiva sendo preparada pelo Senhor para o casamento. A noiva tem a revelação. E você tem que parar de falar, eu não estou entendendo o que está acontecendo na terra. Você precisa ler a palavra de Deus, porque você vai entender. E aí você tem que ler e falar para o Espírito Santo, me mostra, me ensina sobre isso. Porque Ele diz que Ele nos ensinaria todas as coisas, nos faria lembrar todas as coisas, nos faria compreender todas as coisas. Pergunta para o teu irmão, Deus mente? Pergunta para ele, Deus mente? Agora responde. Se Ele disse que Ele te ensinaria todas as coisas, se Ele disse que Ele vai te revelar todas as coisas, e vai fazer você entender, Ele está mentindo? Então nós temos a revelação e temos o Espírito, só que aí eu pego um ganchinho de ontem da pastora, que falou muito ao meu coração. Lembra quando Daniel estava esperando entender o que Deus estava falando com ele, e aí chega o anjo Gabriel, acompanhado do arcanjo Miguel, porque o príncipe das trevas, da Pérsia, impediu o anjo de chegar, e a pastora Isis falou uma coisa aqui muito legal.
Ela falou assim, muitas vezes nós temos uma profecia, uma palavra, uma revelação, e nós já queremos entender de hoje para amanhã. Só que o diabo vai se levantar para que você não tenha a revelação. O diabo vai se levantar para que você não tenha um entendimento daquilo. O diabo vai fazer de tudo para que você não compreenda o que Deus quer que você compreenda. Há uma guerra espiritual nos céus para que você não tenha a revelação que Deus quer que você tenha. Porque o dia que os teus olhos se abrirem para aquilo que Deus tem para você, você vai mudar de vida. Eu estou falando isso com muita autoridade, porque eu não sei se você já pensou nisso. 12 homens. Judas se enforcou e Paulo assumiu o lugar. 12 homens morreram por Jesus. E você tem que fazer aquela pergunta: o que é que eles viram para morrer pelo Senhor? O que eles viram para dizer assim, eu morro por Ele? Eles devem ter visto algo muito grande. Eles devem ter visto algo muito poderoso. E o dia que você tiver a revelação, você vai mudar de vida. Você vai ver que tudo que Deus tem aqui para nós é muito bom, e nós temos que desfrutar, mas não tem nada mais importante do que o céu para nós. O dia que você tiver essa revelação, a revelação está aí aberta, o Espírito Santo está em você, para que você compreenda, só que os demônios não vão permitir que você enxergue, porque o dia que você enxergar, você vai ver que até mesmo no sofrimento é possível dar glória a Deus. Você vai ver que até mesmo no meio de uma doença, você vai poder dar glórias a Deus. Você vai sentir coisas que ninguém sente, porque você vai ver aquilo que Deus tem para você. Então nós temos a revelação, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, mas vem o mais importante, a unção. Fale comigo, a unção. A noiva tem a unção. Eu não sei se você sabe, mas uma das coisas que a noiva fazia para se preparar para o casamento era se ungir, se banhar, se lavar. E esse está sendo o nosso tempo como noiva. Nós estamos aí nos limpando, nos lavando. Lembra de Jesus com os apóstolos? Quando ele foi lavar os pés dos discípulos. Ele foi lavar os pés dos discípulos, Pedro falou assim, não, meus pés não. Você tem que me lavar por completo. Aí Jesus falou assim, não, você já foi lavado pela palavra. É só o pé. Nós estamos nesse momento em que o Senhor está nos limpando, está nos lavando. É o tempo de nós confessarmos pecados, é tempo de nós nos arrependermos, é tempo de nós mudarmos coisas que estão erradas e que o Senhor já falou com a gente. A unção está aí, sobre a igreja. Eu quero ministrar um pouquinho você em Mateus capítulo 25, mas deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas acreditam que quando Jesus voltar para buscar a sua noiva, preste bem atenção no povo, ele vai achar uma igreja toda arrebentada, feia, suja. Só que ele disse que a igreja, ela é imarcessível, sem ruga e sem mácula. Sabe quem falou isso? Foi ele. Novamente eu te pergunto, Jesus mente? Então, é assim que a noiva vai. Jesus vai encontrar uma noiva linda. Jesus vai encontrar uma noiva linda. E quando ele encontrar essa noiva linda, ele vai dizer assim, eu te conheço, vem. Eu te conheço, vem. Eu te conheço, vem. Entra, vem. Alguns vão falar assim, mas e eu? Aí o Senhor vai falar assim, não, você eu não conheço. Mas eu fiz milagres, eu profetizei, eu operei milagres, eu falei em línguas, eu curei. E o Senhor vai falar assim, aparte-se de mim, todos que praticam iniquidade, eu não te conheço, eu não sei quem você é. Mas a minha noiva, eu conheço, vem. Isso vai acontecer. Mateus capítulo 25 vai falar dessa passagem, dessa parábola, que não é para nós, é para o judeu, mas está falando aqui das 10 virgens. E eu não tenho pretensão nenhuma de te ensinar sobre isso nessa noite, até porque eu não tive tempo de preparar isso.
Eu pensei que eu ia pregar até algo relacionado àquilo que eu vinha pregando. Eu saí de casa falando, eu vou pregar sobre isso. Já está no meu coração, e o Espírito Santo falou, não, não vai não. Eu falei, então eu vou aonde? E ele começou a me mostrar. E eu estou andando aqui nele. Estou andando nele. Então, olha Mateus capítulo 25, essa passagem das bodas, das 5 virgens prudentes e as 5 virgens doidas. Diz assim o texto: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, loucas, e 5 prudentes, sábias. As doidas, as malucas, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, fale comigo, tardando o noivo. O noivo está demorando, hein? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Como eu disse, esse trecho aqui da palavra de Deus não é para a igreja. Mas eu quero tirar algumas coisas sobre a unção, porque nós estamos falando de uma noiva, a noiva de Cristo caminhando nesse tempo, e debaixo de uma unção profética. Então eu quero falar desta unção. Primeiro que você precisa ver aqui esse texto, vamos ler ele novamente, mas colocar as coisas no devido lugar, para você entender. Quem está falando aqui é Jesus, está falando com os seus discípulos, está falando com os judeus. E ele está falando de 5 virgens, todas eram virgens, e ele está falando de 5 virgens que iam se encontrar com o noivo. 5 mais 5. 5 tinham azeite e 5 não tinham. Você sabe que o azeite é símbolo do Espírito Santo. Então, se nós deixarmos o texto e olharmos para nós, é importante estar com o azeite. É importante estar com o Espírito Santo. As outras 5 não acharam que era importante. Deus vem trazendo uma revelação para a igreja e dizendo para a igreja: enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Deus vem trazendo uma revelação para a noiva, para a igreja: estejam cheios. Ele falou a mesma coisa para Israel. Só que 5 não tinham e 5 tinham. E aí diz a palavra de Deus, preste bem atenção nos versículos. As nécias, versículo 3, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite com elas, ou seja, elas viveram sem azeite. No entanto, as prudentes, versículo 4, elas tinham azeite. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Para Israel, Jesus, o Messias, está demorando. Para Israel, não é para a igreja, o Messias ainda não veio. Para Israel, o Messias não chegou. E para eles está demorando. E todos dormiram. E diz o texto: e tardando todas foram e adormeceram, versículo 5.
No versículo 6 diz, mas à meia-noite, fala comigo, à meia-noite. Fale comigo novamente, meia-noite. Meu irmão, existe um tempo que Deus determinou. Ele não fala assim, a qualquer momento, sem marcar o tempo. Existe um tempo determinado. Isso aqui não vai acontecer a qualquer momento. Isso vai acontecer no tempo certo, à meia-noite. E ele está falando com os judeus. Então ele diz assim, à meia-noite, como que é meia-noite, irmãos? O dia está claro, está escuro, como que é meia-noite? Me ajude, vamos pensar, como que é meia-noite? Está claro ou está escuro o dia, à noite? Meia-noite está tudo escuro, né? Está em trevas. Então agora eu começo a pensar, num momento de trevas, porque vamos pensar para o judeu aqui, a igreja vai ser arrebatada e vai começar um período de trevas sobre a terra, chamado tribulação. À meia-noite, quando acontecer o que Deus determinou que vai acontecer, é o arrebatamento da igreja, um grupo das virgens vão ouvir um grito. Eis o noivo. Então pense um pouquinho. Elas escutaram o quê? Um grito. Eis o... Mas cadê o noivo? Elas só escutaram o grito. Israel vai escutar o grito. A igreja vai subir. Vai haver gritos aqui. Vai haver pânico aqui. Vai haver dor aqui. O grito vai ficar aqui. Eis o noivo, alguma coisa está acontecendo, Deus está fazendo. A igreja sumiu. A igreja tem a revelação. Você tem a revelação, nós vamos sumir a qualquer momento. O arrebatamento, a palavra arrebatamento quer dizer rápido. A palavra no original quer dizer arrancar com força. Você sabia que quando vier o arrebatamento de Deus vai arrancar você com força daqui? Porque tem gente que não quer ir embora daqui. Você sabia? Você sabia que tem gente dizendo assim, Jesus volta só depois que eu casar, né, Bianca? Não, Bianca não. O Lucas, você não, mas o Lucas sim. Não, só depois que eu casar, eu quero ser arrebatado. Você sabia que tem gente que, tem outros que já estão doidos para arrebatar, né? Eu tenho tanto boleto, me leva logo, Senhor. Vem, Jesus, Maranata. Todo dia, na segunda-feira, já pede o arrebatamento. Há um grito. Percebe-se que o noivo está fazendo algo, mas o noivo não está aqui. Porque agora elas precisam de luz para andar nas trevas. Igreja, só se anda nessa terra de trevas com luz. A luz é o azeite, é a unção sobre a nossa vida. Só se anda nesse mundo carregado de demônios, de maldade, com luz. E a luz aqui é o azeite, é a unção. Não adianta conhecer a palavra se não tiver unção. Eu conheço muita gente que conhece a Bíblia mais do que eu, mas não tem unção e ainda persegue as pessoas, fazem mal para as pessoas. E usam ainda a palavra de Deus de forma absurda. Porque a revelação, o Espírito Santo e a unção vai fazer a diferença sobre a nossa vida. Então agora vai entendendo aqui o que está acontecendo. Há um grito. Olha o que está acontecendo no mundo. Nosso coração geme. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que a natureza, a criação geme pela volta de Jesus. Eu não sei se você vê alguma coisa de Animal Planet, um bicho comendo o outro. Deus não fez dessa maneira. Não era para ser assim. Um bicho comendo o outro vivo. O bicho está vivo e os animais estão comendo um ao outro vivo. Isso é o que está acontecendo na terra entre os seres humanos. Um destruindo o outro, um devorando o outro. Há um grito no nosso coração. Olha para a revelação. Não há como andar à meia-noite, não há como andar nas trevas sem lâmpada, sem luz. Pode ter a lâmpada, sem a unção você não enxerga. Sem a unção você não percebe a diferença de nada. Então agora o judeu está aqui. Há um grito, um noivo.
a igreja é arrebatada. E 5 têm azeite e 5 não têm azeite. As que têm azeite começam a andar sobre a terra e enxerga para onde está indo. E aí você deve ter percebido que depois é que chega o noivo. Há o grito, mas o noivo não chega na hora. Você já percebeu isso? Está escrito. Então, versículo 7, levantaram-se todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. As nécias, versículo 8, disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite. Versículo 9, mas as prudentes responderam, não, para que não falte a nós e nem a vocês. E aí, versículo 10, elas saíram para comprar azeite e chega o noivo. Entre o grito e chegar o noivo são coisas diferentes. Agora, deixa eu falar uma coisa, aprenda também uma coisa. Há uma grande diferença entre Israel e igreja. Fala para o teu irmão, igreja é uma coisa, Israel é outra. Então não aplica para a tua vida o que é para Israel, que não vai dar certo, tá bom? Por isso que a revelação está aí, está aberta, você tem que procurar entender a revelação. O Espírito Santo está em você para te mostrar essa revelação. E a unção vai fazer a diferença na sua vida. Então não aplica para você o que é de Israel, porque não vai funcionar na tua vida. Agora aplica o que é da igreja, porque vai funcionar na sua vida. A noiva, Israel é chamada de esposa, você sabia? Israel é chamada de esposa. Só que a igreja é chamada de noiva. A igreja vai subir para o arrebatamento e vai ter o casamento lá no céu. Quer ver? Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Abre lá, rapidamente. Marcos capítulo 2. Você está em Mateus, vai para Marcos capítulo 2. Quando chegaram para Jesus, falaram assim para Jesus, Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? Novamente, é Jesus falando com os discípulos e com os judeus, para judeu. Por que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus falou assim, podem por acaso os? Hã? Eu não escutei. Hã? Os convidados. Vai acontecer o casamento lá em cima, e quando acabar o casamento, quando Jesus voltar, ele vai pegar agora os judeus, que vão ser os convidados para esse casamento, porque o casamento já vai ter acontecido lá no céu. Está entendendo? O casamento é com a igreja. Quando houver o grito sobre a terra, ou seja, a igreja subiu e esse caos vai se estabelecer sobre a terra, muitos judeus vão se converter e vão se encher do Espírito Santo de Deus. E depois da tribulação vai chegar o noivo com a sua noiva, já estamos casados. Aí eles vão se encontrar para as bodas é a festa. Aí começa o reino e vamos ter a festa, porque o rei estará presente sobre a terra. Mas nós já vamos ter casado com ele lá. Entendeu? Mateus capítulo 25, de 1 a 11. Então agora, já que você entendeu isso, vamos aplicar algumas coisas para nós. Não se anda nas trevas sem azeite. O tempo está marcado. Não gaste o teu tempo achando que dinheiro é o mais importante. O mais importante é saber o que Deus tem para você. Não gaste a tua vida achando que você tem que dar o melhor para o teu filho. Você tem que gastar a tua vida procurando saber o que Deus tem para você, porque assim você vai dar o que é certo para o teu filho. Porque quem disse que você e eu sabemos o que é melhor para alguém? Só Deus sabe o que é melhor para alguém. E nós somos tão arrogantes que nós falamos assim, não, eu não vou na igreja, não, eu não tenho tempo para estudar a palavra, não, eu não tenho para crescer, eu não tenho tempo para orar, porque eu estou me dedicando à minha família. Quem é você para dizer que você sabe mais do que Deus para fazer melhor do que Ele no meio da sua família? Que arrogância nossa! Nós devíamos de falar o seguinte, eu tenho que beber, eu tenho que comer, eu tenho que me entregar a essa revelação, porque só ela vai dizer o que é melhor para a minha família.
Por isso que tem muita gente sendo muito bem sucedida na terra, mas pessimamente. Nada de sucesso espiritual diante de Deus. Nada. Família toda destrambelhada, destruída. Tem tudo e não tem nada. Mas um dia vai se encontrar com o Senhor. O noivo está dizendo, à meia-noite. Isso quer dizer o que, irmãos? Que nós precisamos dessa unção cada vez mais para esse tempo. Deus vem falando com a igreja no mundo, que é necessário que nós cresçamos na unção, nesse envolver de Deus para entendermos a sua vontade para nós, vontade pessoal de Deus para nós. Não é assim para nós como se fôssemos, né, um imenso rebanho e o Senhor fala, eu tenho só uma vontade para vocês. Não, o Senhor tem planos para cada um de nós individual. Individual. Não entregue para os outros aquilo que Deus te deu. Não coloque culpa nos outros. Assuma a sua responsabilidade. Ensine, entenda que você tem uma revelação, tem o Espírito de Deus em você, e a unção agora vai te levar a ser capaz para fazer aquilo que Deus quer fazer através de você. Sem unção, sem o óleo, não se caminha nessas trevas. Por que nós temos tantos cristãos padecendo? Por que tem tanto cristão sofrendo nas mãos do diabo? Porque falta o quê? Revelação? Não, está aqui. Falta o quê? O Espírito Santo? Não, está aqui. O que falta? Falta a manifestação da unção em mim, para que agora o Espírito Santo, eu me entregue nessas revelações dele. O diabo não é maior que Deus, irmãos. O diabo não é maior do que Deus. Deus não está brigando com o diabo. Coitado do diabo se ele se metesse na frente de Deus. Deus já o derrubou. Você sabe como vai morrer o anticristo? Você sabe como Deus vai acabar com o anticristo? Leia lá 2 Tessalonicenses ou assista meu podcast. Porque quarta-feira eu falei sobre o anticristo. Sabe como que Deus vai acabar com o anticristo, aquele que vai governar o mundo todo? Sabe como que ele vai... Com o sopro da sua boca. É poderoso esse nosso Deus, não é? O diabo não vai se meter com Deus, ele vai se meter comigo e com você. Mas se eu andar na revelação, ele não vai conseguir impedir o que Deus tem para fazer na minha vida, porque maior é aquele que está em nós. Fale comigo, a unção para andar nas trevas. Esse mundo jaz no maligno. Jesus disse que esse mundo jaz no maligno. O que você entende por jaz no maligno? Quer dizer que existe uma força operando sobre essa terra, em todos os níveis. Em todos os níveis, para nos destruir. Não é somente no período da tribulação. O período da tribulação vai ser um período muito destrutivo para a humanidade. Quando você lê o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 5, você só vê a operação de Deus sobre a terra e a mão pesada de Deus sobre a terra. Mas hoje, o espírito do anticristo, esses demônios já estão agindo sobre a igreja para levar a igreja a se desviar. Mas haverá uma igreja verdadeira. E não é por placa, não. O Senhor não vai chegar e vai fazer assim. Ei, o anjo vai chegar e vai falar assim, que igreja que você é? Aí dá resgate? Pode entrar. E você, de que igreja que é? Não, assembleia você não parece, deixa eu ver. Não, nem vou falar com ninguém aqui, senão vai me brigar comigo. De que igreja que você é? Ah, eu sou da igreja... Não, você não vai. Não vai ser assim que ele vai olhar.
Eu não sei se você já leu as Escrituras, mas a revelação das Escrituras diz que do meio de Babilônia Deus vai tirar gente. Sabe o que é Babilônia? A Babilônia é um sistema religioso que está sobre a terra. Alguns dizem que é uma religião aí chamada romana, católica romana. Se for a romana ou não, é uma religião que está impregnada de religiosidade, que está longe de Deus, a religião. Mas no meio disso, Deus vai chamar pessoas e vai falar: você crê em mim, vem para cá. E nós estamos achando que é por causa da placa. Não é por causa da placa, é por causa de Cristo. Tem muita gente que nunca entrou numa igreja evangélica que vai para o céu. E tem muita gente dentro da igreja evangélica que não vai para o céu. Já pensou nisso? São os mistérios, né? Aí se você me perguntar assim, então pode ficar lá? Não, se ficar lá vai ficar sofrendo, o diabo vai fazer o que ele quer, não tem poder. Mas isso não quer dizer que a pessoa não vá para o céu, porque ela confessa que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela. Em compensação, tem muita gente dentro da igreja evangélica amarrando o demônio, desamarrando. Está amarrado? Não. Está congelado? Não. Está preso. O demônio nem sabe mais o que faz. Sai. Está amarrado. Ou está amarrado ou sai. O que acontece com o demônio? Ele não sabe nem como obedecer um negócio desse. Tem muita gente aí brigando com o demônio e não vai para o céu. Mas o demônio está me obedecendo. Leia Mateus capítulo 7. Expulsou o demônio em meu nome, mas eu não te conheço. Porque, meu irmão, acima de tudo é o nome de Cristo. O nome de Cristo tem poder. O nome de Cristo tem poder. Então, noiva, igreja, nós temos a revelação, nós temos o Espírito Santo, nós precisamos andar agora nesta unção. Eu preciso gastar tempo. A pastora Isa está me falando, esse livro que ela escreveu, Revestida para o Ministério, ela escreveu debaixo de uma direção de Deus para ela, porque Deus disse que a noiva, a igreja, é desobediente. Eu falei, imagina! Deus falou para ela que a igreja é desobediente. Eu falei, não pode ser verdade. E ela escreveu, mas ela escreveu depois de ter um arrebatamento. Ela foi arrebatada, eu queria que ela falasse, mas eu vou adiantar. Ela estava adorando a Deus e o anjo levou ela. Só que ela não estava assim, adorando a Deus. Ela, quando começa a cantar, ela fica 5 horas cantando, adorando. E o anjo levou ela. Lembra que nós falamos? Às vezes a gente quer uma revelação, já quer saber a revelação no outro dia. E a guerra espiritual acontecendo. Às vezes a gente quer ser arrebatado, chegando em casa, todo suado, fedido, sente e fala, fala comigo, Deus. Até o anjo já saiu do seu lado, quanto mais Deus. Não gasta tempo, não se dedica, não se entrega. Vai chegar, sabe, uma das coisas que eu já entendi com o Senhor, Ele quer ver a gente bem quebrantado mesmo, desejoso, né? E a gente fala, como se nós estivéssemos falando com qualquer um. E ela foi levada, teve uma experiência com o Senhor nos céus. E aí a unção se manifesta. Ela escreve livros de 300, 400 páginas assim, brincando. Aí você fala, não, é um dom dela. Não, é unção. Tem pessoas que têm dom e escreve bastante, mas besteira. Fala muito, errado. Mas quando a unção acompanha a revelação, isso cresce. Noiva, nós temos que estar cheios da unção. Você precisa buscar disso. O tempo do fim está aí. O Senhor está voltando. E quando Ele voltar para Israel, na hora que Ele já determinou, quem não tiver do óleo não vai entrar. Porque o casamento já vai ter acontecido, aí ele vai encontrar com os convidados no final. Nós não somos convidados, nós somos a noiva. Agora me fale, uma noiva, faz do seu enxoval ou não faz? Sim ou não? E aí, como que está o seu enxoval? O que
você vai levar para o céu? Aquela toalha áspera, horrível, que ninguém consegue tomar banho, que até arranca o couro do cara? Qual que é a toalha que você vai levar para o céu? Hã? Quando eu casei, a minha esposa preparou um enxoval. Até roupão ela comprou para mim. Eu ainda entro dentro dele ainda hoje. Está vendo? A igreja não é santa. Eu falei que eu entro, não falei que eu fecho. Eu falei que eu não entro. Eu entro. Mostrei para ela umas 4 semanas atrás, eu entrei. Mas eu peguei aquele roupão que ela comprou para mim quando nós tínhamos acabado de casar. Mas eu até senti o cheirinho. Eu falei, eu lembro quando nós casamos. E aí, como que está o seu enxoval para se encontrar com o teu noivo? Se você não tiver unção, você não vai se preparar corretamente, porque a unção é que vai trazer o perfume sobre a sua vida. Te entreguei o recado que eu tinha que entregar. Feche sua Bíblia, eu quero orar com vocês. Não feche seus olhos ainda. A coisa mais linda que vai acontecer, igreja, é o dia que nós nos encontrarmos com o Senhor. Você vai poder olhar para Ele, e você não vai estar no fundo do céu, não. Eu não sei como isso vai acontecer, João, mas vai acontecer. Você vai chegar perto e você vai ver a mão dele, você, no meio daquele universo de anjos, adorando, e de homens e mulheres que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, você vai ver a mão dele, e você vai falar, aquele é o meu Senhor, é Ele. E Ele vai falar, e você é o meu filho, é você. Vai ser a coisa mais espetacular que um ser humano vai assistir, vai ser o nosso encontro com o Senhor. Mas nós ainda não chegamos. Não acabou. Quando vai acabar? A sabedoria continua se multiplicando. Não existe profecia que nós temos que esperar para a volta de Jesus. Todas já se cumpriram. Pode acontecer a qualquer momento. Então eu preciso dessa unção. Eu preciso me mover debaixo das direções do Espírito Santo, com uma mente renovada, com o coração aberto. Coração aberto para Deus falar para você assim, filho, você viveu isso até agora, eu quero levar você para novos assentos. Lembra o que o apóstolo Nuno falou? Novos assentos e uma nova capa. Capa fala de nova unção. Você está entendendo que qualquer pessoa que passa por aqui traz a mesma revelação para a igreja? Porque Deus está falando assim, ei, me escute. Eu quero o teu bem. Mas no meio de uma família, tem sempre os filhos mais rebeldes, não tem? Tem o filho que o pai fala assim, filho, faz isso, ele já obedece. O outro não faz. E aí que está o momento, aí é que eu acho que é o momento de você como um filho que sempre falou, não vou fazer, não quero, se dobrar diante do Senhor e falar, Senhor, vamos lá, quero fazer, quero me entregar, eu quero obedecer, eu quero caminhar com o Senhor. Esse é o tempo, igreja. A pastora estava pregando e eu falei assim, derreteu o primeiro sapato, eu nem me preocupei, derreteu o segundo sapato, eu também nem me preocupei, o terceiro já fiquei meio esperto, aí derreteu o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, já está no oitavo. Quando chegou no sexto,
eu falei aqui na frente assim, com o Espírito Santo ministrando no meu coração, eu falei, entendi. Aí eu falei para algumas pessoas, agora eu entendi. E ainda falei assim, agora que eu entendi vai parar de derreter. Aí derreteram mais 2. Ou seja, eu não entendi nada. Não sei nada. Acho que sei, mas não sei. Acho que é porque eu acho que por causa de 1 minuto o Senhor vai me revelar todas as coisas. Não, tem que gastar tempo. Tem que entrar na presença dEle, tem que se quebrantar, tem que limpar. E a gente quer as coisas. Igreja, o Pai está falando para os filhos: encha-se da unção, encha-se do meu Espírito, caminhe na revelação do Espírito. Não importa o que os homens vão falar. Chamavam os apóstolos de louco, mataram eles, mas eles morriam ainda felizes, porque eles sabiam quem é que estava diante dele e para onde eles iam. Eles viram. O dia que a unção te tomar, o dia que você olhar e falar, agora eu sei o que está sobre mim. Você não vai ficar rindo no culto, você não vai ficar prestando atenção em outras coisas. Você vai olhar para Deus. Porque é Ele que vai estar falando com você, não é homem. Você não vai ficar com vontade de ficar em casa na hora que tiver louvor aqui. Você vai querer estar na casa. Agora sim, feche seus olhos, por favor. Amado Deus, eu sei que o Senhor é o Senhor da igreja. O Senhor é o Senhor da nossa vida. E nessa noite, Senhor, eu quero pedir que o Senhor traga um mover do Teu Espírito sobre nós. Por isso, Pai, mediante o que cada um aqui deseja, porque eu sei que o Senhor se move de acordo com o nosso desejo. Tu mesmo perguntas, o que Tu queres que eu te faça? Senhor, nós queremos que o Senhor nos encha da Tua unção. Nós queremos que, como Tua noiva, preparar o nosso enxoval, discernir os tempos e as épocas, sabermos o que está acontecendo na nossa vida para que Satanás não opere e venha nos destruir. E depois, como religiosos, fiquemos dizendo, é a vontade de Deus. Senhor, nós sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Nós sabemos que a Tua vontade nunca será uma vontade para nos prejudicar, nos destruir. Então tira de nós, Senhor, qualquer tipo de palavra que ainda insulte o Senhor, colocando o Senhor como um Deus mau, colocando o Senhor como um Deus que julga, no sentido de nos destruir. Tu és o Deus que nos ama, que fez tudo para nos salvar. E ainda continua agindo para desviar os nossos pés do laço do passarinheiro, para fazer retroceder toda a peste perniciosa. Pai, nessa noite eu peço, manifesta a Tua unção sobre nós. Eu queria chamar os pastores daqui para frente, por favor, pastor, presbíteros, líderes, para que nós possamos ter esse tempo agora de oração, para que nós possamos colocar olhos sobre você, você que precisa. Muitos aqui vivem já um nível de unção, de revelação, e eu sei que esse nível te ajuda, mas outros não conseguem. Então você que precisa, não fique pensando assim, eu já fui 1, 2, 3 vezes. Deixa a unção se manifestar sobre você, até a hora que você vai, como disse ontem a pastora, até a hora que você vai sair da canela, né? Da água na canela, da água no joelho, da água no lombo, até a hora que você vai falar assim, agora eu estou nadando. Agora eu estou nadando.
Agora eu estou nadando. Amém. Pastores, líderes, estão vindo. Nós vamos orar com eles e aquilo que o Espírito Santo entregar para vocês, vocês entreguem para eles. Então antes, eu quero fazer o que a Isis fez ontem. Quero orar por vocês. Abram suas mãos aqui na frente, por favor. Os ministros, todos que vão estar trabalhando aqui no Espírito. Pai, nós estamos na Tua presença sabendo quem Tu és. E entendendo também esse momento para a Tua igreja. E eu peço que o Senhor agora coloque nas mãos de cada um a unção que é necessária chegar sobre a vida dos Teus filhos. E que na imposição de mãos, no compartilhar deste óleo, aconteça algo na vida dos Teus filhos. Não pelo que vamos fazer, mas pelo que o Senhor é e pelo que os Teus filhos creem. Manifesta o poder da Tua unção nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Vem para frente você que precisa de oração, que precisa dessa unção, para que a gente ore por você. Senhor, peço que o Senhor abra os céus agora sobre nós, porque cremos que o Senhor é aquele que há de impartir entre nós a porção do Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, nós temos a Tua palavra, Senhor, nós temos o Teu Espírito, mas nós queremos nadar, Senhor, nadar nos Teus rios. Nós queremos, Senhor, mais de Ti. E eu quero pedir que o Senhor abençoe os Teus filhos nesta noite. De forma, Senhor, que os Teus anjos venham com todos os presentes que o Senhor tem dos céus, nas regiões celestiais para os Teus filhos. Traga desses presentes, Senhor. Marque a vida deles nesta noite. Traz nesta noite, Senhor, aquilo que o homem não pode dar, mas o Senhor é o único que pode trazer sobre nós. Senhor, assim como Miguel abriu os caminhos, traz os Teus anjos nesta noite para abrir os caminhos para os Teus filhos. Abre os caminhos, Senhor, da Tua igreja. O Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Tua igreja. Abre os caminhos. Traz a revelação que nós precisamos, Senhor, para avançar diante das trevas, para sermos uma igreja limpa, imarcessível, sem ruga, sem mácula, sem pecado. Vem, Senhor, vem com os Teus anjos para abrir caminhos, para liberar a revelação, Senhor, para que a unção progrida, para que a unção se manifeste. Espírito Santo de Deus, eu te imploro, Espírito Santo de Deus, toma nesta noite cada um dos Teus filhos aqui na frente, que precisam, assim como eu preciso da Tua unção, Senhor. Espírito Santo de Deus, traz a Tua graça, abre o caminho, manda os Teus anjos de guerra, Senhor, manda os Teus anjos de guerra, para destruir essas obras do inferno, que tenta impedir a Tua igreja de receber o que o Senhor tem para eles. Abre os caminhos, Senhor. Enche esses vasos de azeite. Enche essas lâmpadas, Senhor, com o Teu Espírito. Enche essas lâmpadas com o Teu óleo, para que possamos caminhar nesses dias difíceis, debaixo de revelação, não debaixo de notícias, não debaixo do que o homem fala, não debaixo do que as pessoas pensam, nem daquilo que a gente sente, mas daquilo que vem do Senhor. Enche as nossas lâmpadas, Senhor. Enche as nossas lâmpadas com a Tua unção. Enche as nossas lâmpadas com o Teu óleo. Batiza a Tua igreja com o poder do Teu Espírito. Batiza a Tua igreja com o poder da Tua unção. Batiza, Senhor, nessa noite com o fogo do Teu Espírito. Batiza, Senhor, batiza a Tua igreja, Senhor. Batiza com o Teu Espírito. Oh, sopra, Senhor, sopra. Receba, igreja, receba.
Receba do que Deus está entregando para você. Receba. O Pai está dizendo: abre os teus ouvidos, me escute. Eu quero te encher, eu quero te encher. Espírito Santo de Deus, Senhor da glória, Senhor da glória. Ó Deus, nós não queremos o que é do homem, nós queremos o que é teu. Nós não queremos o que é do humano, nós queremos o que vem do teu Espírito, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Espírito Santo de Deus, enche, 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 enche. Ralabassaracandaralabalabaias. Orebasheresuricandaralabalabas. Enche, enche, enche a tua noiva. Ó Deus, tira do nosso enxoval o que não presta, Senhor. Tira do nosso enxoval o que está errado, Senhor. Tira do nosso enxoval aquilo que o Senhor não aceita. Aquilo que nós dissemos que era bom, nós não queremos o que é bom, nós queremos o que é santo, nós queremos o que é santo. Então limpa a tua igreja, lava a tua igreja. Limpa o meu coração, Senhor. Limpa o meu coração como teu servo nessa igreja. Limpa o coração dos teus líderes, Senhor, dos pastores. Limpa o nosso coração, limpa as nossas mãos, limpa os nossos pensamentos. Limpa a tua igreja, Senhor. Limpa a tua igreja, Senhor. Relalabassuricandaralabaias. Orecherequerelebalabassoracandaralabas. Batiza com o teu fogo, Senhor, batiza com o teu fogo, batiza com o teu fogo. Que haja cura, que haja manifestação do Senhor em todos os níveis da nossa vida. Que a unção cresça, que a unção liberte, que a unção faça, ó Deus, com que os teus filhos prosperem na revelação para as suas vidas do céu, Senhor. Queremos ver o céu, queremos, Senhor, desfrutar daquilo que está no céu, aqui na terra, Senhor. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Espírito Santo de Deus, toma nossas vidas nesta noite, Senhor. Toma a tua igreja nas tuas mãos nesta noite, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito é teu nome, Senhor. Glorificado é o teu nome, Senhor. Oh, Senhor, eu queria convidar toda a igreja a ficar em pé. Deixa eles orando aqui na frente, nós vamos continuar orando. Coloca, por favor, a música Vitorioso é. É Vitorioso és? Pessoal, nós vamos adorar o Senhor no meio dessa unção. Mas eu gostaria que você entendesse sobre esse cântico que nós vamos fazer. Esse cântico diz um momento da letra. Deixa eu ler para vocês. Espírito de Deus, age, age, Senhor, age. Vamos adorar o Senhor, porque no meio da adoração... Deixa eu ler para vocês uma parte da estrofe dessa música, porque quando eu canto essa música, eu fico às vezes a semana inteira cantando ela. Diz assim: cadê? A letra diz assim: lutamos com armas de fé e nada irá resistir. Irmãos, a unção nos leva a isso. Enquanto adoramos, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso és,
na tempestade estás, teu nome infalível é. E aí tem essa estrofe que eu acho linda, que diz assim: os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. Deixa eu te dizer uma coisa, um dia se levantou um homem sobre a terra chamado Hitler, que ele achava que ele ia reinar sobre a terra, passou, e ele provavelmente está no inferno vendo quem é o nosso Deus. Muitos reinos já passaram e vão continuar passando. Os reis do Brasil, os homens empoderados do Brasil, que acham que mandam mais do que Deus, vão passar, mas o reino, o trono do Senhor está acima de tudo isso. E nós que temos a revelação, o Espírito e a unção, nós sabemos em quem nós confiamos. Então adore a Deus, vamos adorá-lo. E enquanto eu vou orando por eles aqui, vocês podem ir adorando. Amado Deus, em nome de Jesus, vem com ele, vem sobre eles, Espírito Santo. Vem sobre eles, Espírito Santo. Vem sobre eles, Espírito Santo. Vem com teu poder sobre a igreja, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Aleluias, nós sabemos, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome é. O inferno não prevaleceu. Nunca, nunca, diante de nós não. E nada irá me impedir, eu te adorarei. A unção faz isso crescer sobre nós, a adoração. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh Senhor, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Vai passar, as trevas vão passar. Eles acham que eles mandam mais do que Deus, mas não mandam. Nós temos a revelação, nós sabemos quem governa tudo isso, nós sabemos quem vai falar é meia-noite, nós sabemos aquele que vai dar o fim para todas as coisas. O resto vai passar. Trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso.
nós proclamamos poderoso és, grandioso és. Que venham, nós cantamos o poderoso és, pela tua misericórdia, Senhor. Que venha aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade estás, seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Pai, obrigado por esta noite, pela tua unção que está entre nós. Nós recebemos o teu recado e eu peço que o Senhor continue a se manifestar sobre nós nesse congresso profético. Tenho certeza, Senhor, que a tua serva está curada lá em casa e que amanhã, Senhor, nós desfrutaremos dos recados que o Senhor tem através da vida dela. Abençoa-nos agora na volta para nossa casa e que ao deitarmos, Senhor, que em vez de termos uma simples oração, que nós possamos ter uma comunhão contigo, que nós possamos ter profundidade no nosso relacionamento contigo. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa os teus jovens aqui, Senhor. Abençoa os jovens. Jovens, o Senhor quer que você escute. Ele disse: vocês são fortes. Guarda cada um no seu caminhar, Senhor. Nós te adoramos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é digno. Nós vamos continuar orando aqui com quem precisa. Dá um beijo, dá um abraço no teu irmão e fale para ele: você tem tudo o que você precisa para avançar de maneira abençoada sobre essa terra. Fala para ele. Você tem tudo o que você precisa para avançar de forma abençoada. A noiva está equipada. Vai na bênção. Deus te abençoe. Até amanhã. Amanhã é 19 horas. Amanhã é 19 horas. Amanhã é sábado, gente. Aí a gente termina mais cedo para você sair comer uma pizza, levar a tua esposa a comer uma pizza. Viu, Omir? Tira a mão do bolso, leva a Inês comer pizza. Né, Inês? Vai na paz, Deus te abençoe.